Isso vai ser longo, mas antes de efetivamente passar para a parte didática, prática, vai ser um negócio didático, crítico, filosófico, enfim, livre, do jeito que eu sempre faço as coisas aqui. Mas antes de falar efetivamente do livro, eu quero fazer uma pequena introdução. Primeiro, para explicar por que eu estou fazendo isso, porque quando eu pensei, na verdade, para começar bem do início mesmo, né? Tem um ditado que eu gosto assim: se você quiser contar a história de um homem, você precisa contar a história do universo, né? Se você quiser contar desde o princípio, você tem que contar a história do universo inteiro. É, mas quando eu conheci o livro de Urântia, foi muito curioso, porque eu tinha ouvido falar de Ur na Caldeia, né? Que é lá nos Sumérios, lá onde existe um mito de que é os primórdios da civilização, etc. Então eu fiquei sabendo de Ur na Caldeia e fiquei com esse nome na cabeça. Ur, sabe? Ur. E quando eu ouvi falar de livro de Urântia, veio na hora. Esse negócio na minha cabeça, eu fiz uma ligação. Era estranhamente familiar. Quando eu ouvi Urântia, era estranhamente familiar. E aí, bom, daí recentemente eu ia deitar e da minha cama dava pra ver. Tem um pote de suplemento de vitamina na frente do livro de Urântia que tampa o resto e deixa só aparecendo, né? Enfim, por que eu acho o livro de Urântia relevante também? Primeiro que você já está vendo que eu tenho muita fé nessa coisa de intuição, vamos chamar assim, né? Eu sempre tive um pouco isso. Não é que eu tenha fé na intuição, eu tenho curiosidade por intuição. Então toda vez que aparece alguma coisa sincronística na minha vida, eu vou atrás para ver se tem magia naquilo, né? E às vezes acontecem coisas extraordinárias. Por que eu acho que o livro de Urântia é relevante? Existem obras, como por exemplo, eu vou fazer paralelos aqui inclusive, coisas da teosofia, entendeu? O próprio livro de Urântia. E bastante coisas modernas que estão surgindo. Se você for olhar o trabalho do Valdo Vieira, os inúmeros neologismos que tem no trabalho dele. O neologismo é quando você fala uma palavra nova que não existia, você inventa uma palavra nova, por exemplo, Proex, foi ele que... Só que na verdade a Proex é acrônimo, né? O Valdo Vieira ele inventou muito acrônimo, que é basicamente você fundir duas palavras que quer dizer uma coisa. Proex é programação existencial, e tem inúmeros neologismos que ele criou. Então, a gente está vivendo numa era onde nem toda a informação que se vai receber dá para você verificar ela arqueologicamente, entendeu? Ver os registros dela é muito difícil. Realmente o planeta Terra está recebendo muita informação canalizada. E aqui já cabe falar o que o Hélio Couto fala na primeira página do site dele, uma advertência. Se você tem algum problema com coisas canalizadas, você pode ir embora, porque o livro de Urântia ele é inteirinho canalizado. Tá bom? Bom, já eu vou falar, tá? A introdução era isso. Já eu vou falar sobre mais detalhes sobre como surgiu o livro de Urântia e como ele canalizou, tá? Primeiro eu quero mostrar, esse aqui é o site da Fundação Urântia, ok? Tem vários idiomas aqui, ó. Eu coloquei para gravar só a parte de baixo da tela, então não está aparecendo o endereço, mas é www.urantia.org. Pronto, é isso. Você vai lá, escolhe o idioma português. Se você estiver pesquisando no Brasil, já vai aparecer em português, tá? Aqui tem simplesmente o livro inteiro para você ler, ok? Então você não precisa comprar o livro como eu comprei. Um calhamaço, um livro enorme de 2.000 poucas páginas. Acho que até mais do que isso. Ele tem inteiro para ler aqui, tem capa dura também, enfim. E aqui tem ele é basicamente dividido em 4 partes, tá? Ele primeiro vai falar sobre o universo. Eu vou dar um en passant em todas as partes hoje, esse vídeo vai ser bem longo, como eu já falei. O universo central, os superuniversos, a segunda parte é o universo local, onde a gente vive. A terceira parte é a história de Urântia e a quarta parte é a vida de Jesus, que, vale a pena comentar aqui, é a minha parte favorita do livro. Eu só comprei o livro por causa dessa parte. Conforme eu for explicando aqui, vai dar para entender um pouco melhor por que a vida de Jesus no livro de Urântia. Acho que em qualquer livro a vida de Jesus vai ser fascinante, né? E eu não sou um cristão fervoroso nem nada. Eu nem sequer me considero cristão, mas eu adoro mitos de heróis, sejam eles qual for. Eu adoro o Ramayana na Índia. Então... Mas tá, aí eu quero mostrar aqui que tem isso aqui não é o índice detalhado, tá? É só os títulos dos documentos, para você dar uma olhada. É tanta coisa que tem nisso aqui que valeria a pena você entrar nessa página só para olhar os títulos, tá? Para você ver a grandeza que é isso aqui.
Isso não tá longe de ser uma coisa superficial. Os caras que falam desse livro, eles defendem, ó, uma coisa, ó que legal que eu já achei aqui, eu queria achar pra mostrar. Xamanismo, os curandeiros e os sacerdotes. Tem um capítulo só sobre xamanismo. Várias religiões, taoísmo, budismo, porque na parte da história de Jesus, ele sai com um amiguinho que ele conhece, que eu não lembro o nome agora. E esse amigo ajuda ele a estudar as outras religiões e faz perguntas para ele responde e tá tudo relatado no livro, tá? Aqui, enfim. Beleza, é isso. Eu vou usar uns slides aqui. Na descrição eu vou deixar uns links, tá? Se você tiver a paciência para ver tudo isso aqui e se interessar, na descrição vai ter links de canais que discutem isso. Isso aqui, esses slides, peguei eles prontinhos, tá? Acesso livre para quem quiser. No site canal Palestra Urântia. Debaixo de cada vídeo, lá tem acho que tem uns 10 vídeos ou mais, uns 15 vídeos, eu acho. Debaixo de cada vídeo tem o slide que o cara usou para dar a palestra, tá? E eu um tempo atrás já tinha visto todas essas palestras. E eu peguei para ver tudo de novo, para gravar esse vídeo aqui. Ler o livro mesmo, eu dei uma passada em quase tudo. Antes de eu ter o livro eu já lia na internet, mas quando eu comprei eu li mais a parte de Jesus. E não li tudo, mas pretendo ler mais no futuro, ainda mais agora que voltou essa onda de interesse. É bastante longo, mas eu não li por incompetência mesmo. Então você procura nos links que eu vou deixar, você também acha esses slides caso você queira. Não fui eu que fiz, não sei quem fiz, mas quem fez um excelente trabalho. Eu gostaria de agradecer, tá? Esses slides eles vão me ajudar a eu me orientar aqui. Eu também fiz umas anotações, né? Detalhe que eu resolvi fazer esse vídeo, já tem uns 3 anos que eu conheço o Livro de Urântia. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sonhei, cara. Eu acordei com aquele negócio rodando na minha cabeça. Falei, estranho, né? E aí, como eu já expliquei, eu sou curioso, eu quero saber onde vai dar isso. Então tá, vamos fazer esse vídeo. E, na verdade fazia tempo que eu queria fazer isso e nunca cheguei a fazer. Bom, vale a pena falar, o pessoal que divulga o livro sempre fala, e de fato eu tenho que concordar, ele não é uma proposta de religião, tá? E ele também não se classifica como esoterismo. Na verdade é o seguinte, ele é um negócio que é um ciclo que se fecha em si mesmo. Eu vou tomar essa licença poética para explicar dessa forma. Ele vem trazer não apenas uma revelação, ele em si já é uma revelação, o Livro de Urântia, mas ele vem trazer um parâmetro evolutivo para o sistema terrestre, para a espécie humana, e ele vem trazer um novo cronograma de evolução e de revelações, colocando a si próprio como uma dessas revelações apenas, tá? Inclusive, mas não vai estar aqui. Deixa eu ver aqui se tem nesse slide. O negócio das evoluções. Sim. São 5 revelações, na verdade. Nós estamos na 5ª, mas haverão outras, na verdade. Provavelmente deve ser 7, né? Eu não tenho certeza, porque o número 7 é um número muito especial no universo. Se você é um estudioso de esoterismo, de teosofia, você deve estar muito familiar com o número 7. Na verdade, segundo o Livro de Urântia, são 7 super universos que existem. Nós estamos no qual deles que se chama Orvonton. No universo, já vou explicar mais sobre a cosmologia do universo. Nós estamos em Nebadon, que é um universo local dentro de Orvonton, o qual é administrado pelo Micael de Nebadon, que é o próprio Jesus, e a ministra, que é a sua contraparte feminina, que trabalha junto com ele, que nunca sai de Salvington, que seria... Cara, uma das coisas que eu quero deixar claro, é um dos motivos também de eu estar fazendo isso aqui, é para mostrar o tamanho da complexidade disso aqui. Porque uma coisa é eu falar para você, o Livro de Urântia é ultra complexo, ele é relevante devido à sua alta complexidade. E outra coisa é eu vir aqui, passar mais de 1 hora, sei lá quanto tempo vai durar isso aqui, mostrando para você a complexidade, dividindo isso com você. E é isso que eu pretendo fazer aqui hoje. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu vou dizer também o que a comunidade... Daqui a pouco eu vou fazer umas críticas, o que eu acho que é meio esquisito, inclusive sobre Lúcifer, entendeu? Eu tenho muita curiosidade de se um dia eu pudesse ter uma conversinha com esse tal de Lúcifer, porque é esquisita a história na minha opinião, hein? Vou falar mais pra frente. É esquisito. Vou falar da criação humana, vou falar
do Lúcifer, vou falar da cosmologia e vou falar da expressão da divindade, tá? Como a divindade se divide. Vou falar muito sobre as hierarquias. Você vai ver que existe tanto funcionário, tanta função no universo, cara, que você vê que o universo é como se fosse uma grande empresa, um grande sistema. Ele não está abandonado no nada, ele não tem quem cuida. Muito pelo contrário. O que eu entendi é que existe uma organização tão grande que na verdade, por isso que eu fiquei fã do Lúcifer, porque ele falou, peraí, tem alguma coisa errada, por que tem tanta gente mandando? Por que esse Micael aí tem tanta autoridade assim? Mesmo ele sendo o filho do Micael, ele questiona isso. Vou falar sobre o surgimento da vida um pouquinho, vou falar sobre Adão e Eva, enfim, vou falar sobre mais coisas, só mostrando aqui no comecinho o que vai ter pela frente, tá? Mas eu quero falar aqui algumas coisas que já existe uma comunidade, tá? Nesse canal que eu falei, de onde eu peguei esse slide e tudo. Você vai lá, assiste, vai ter grupo, você vai ter encontro se você quiser. Vai ter gente que estuda, inclusive um pessoal seríssimo, porque eu tenho profundo respeito. Fazer um estudo muito sério do livro de Urantia, entendeu? Tudo isso você vai encontrar se você procurar. Mas tá, eles dizem que os valores espirituais transcendem a religião em si, tá? O livro de Urantia, ele chega a ter a pretensão de não ser religioso, tá? Porque como eu já disse, ele não é para trazer uma nova religião, exatamente, entendeu? Não se classifica como nova religião. Mas, de certa forma, sim, ele é para ser o guia espiritual do homem do futuro. A ambição que eles têm é que esse livro afete a humanidade, influencie a humanidade, até chegar na cabeça de grandes líderes, grandes gestores, que vão transmitir esses ensinamentos, principalmente o exemplo que foi a vida de Jesus. As vidas, né? Porque eu vou contar aqui que Jesus fez muita coisa. Ele não teve a grandeza do Micael de Nebadon, que é o Jesus, não se resume a... É claro que foi uma coisa incrível que ele fez, maravilhosa, mas não se resume apenas à vivência dele aqui encarnado no planeta Terra. Tá bom? Bom, o homem nunca perde a conexão com Deus, segundo ele, dificilmente vai se parar de pensar em Deus, e eu sou obrigado a concordar. Porque uma coisa interessante que vale a pena dizer é que esse livro, ele... Daqui a pouco, é que não está muito bem em ordem aqui, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Esse livro, são 31 documentos sobre Deus e o grande universo, são 25 documentos sobre a estrutura do universo, a origem e o destino do homem, 63 documentos sobre a origem do planeta Terra, e 77 sobre a vida de Jesus. Ele foi recebido em Chicago, nos Estados Unidos, anos antes da Segunda Guerra Mundial. Não tem autor que reivindique a sua autoria, tá bom? Eles gostam de afirmar que o livro é 100% coerente, tá? Que não, ele se sustenta, ele é muito lógico, e eu sou obrigado a concordar. É uma grande realidade. O livro ele é bem remendadinho. Ele quase não tem contradições. Na verdade, as maiores contradições... Eu não li o livro inteiro também, tá? Cabe a você estudar. Mas até agora, o que eu vi do livro, eu achei contradições nas interpretações. O livro em si, eu não vi muita contradição, não. No que diz o livro, pelo menos, né? Em que, inclusive, ele supostamente teria descobertas científicas modernas que o livro já antecedeu. Inclusive, uma delas é referente ao nosso parentesco genético com esponjas do mar. Vou falar mais disso, dessa biologia e tudo mais depois. Que as esponjas do mar são um dos seres vivos mais antigos do nosso planeta, tá? Então, é muita coisa. O livro realmente é muito curioso, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sim. As entidades que forneceram o livro, já falei aqui como o livro se divide, né? Estava em Chicago, ninguém reivindica a autoria, mas as entidades que enviaram esse livro para a Terra tiveram autorização de fazer isso, porque faz parte, aqui no slide aqui você está vendo, ó. Primeiro é uma revelação, o príncipe planetário, há 500 mil anos atrás. Inclusive, talvez, não sei bem se eu vou entrar em detalhe nisso, mas o nosso planeta Terra, que é Urantia, tá? Olha, eu deveria ter falado isso bem no começo, né? Urantia é a Terra, tá? Mas é o verdadeiro nome, entre aspas, do planeta Terra, tá bom? E aí são 5 revelações. A primeira foi o príncipe planetário, a segunda foi o Jardim do Éden, que é basicamente o Adão e Fonta, né? Que é o envio de 2 seres bem evoluídos para impulsionar a evolução da raça humana com ensinamentos, e inclusive com a genética, entendeu? Procriando com a raça humana para aumentar a evolução da raça humana, para empurrar, vamos chamar assim. O terceiro é o Melquisedeque de Salém, que 4 mil anos atrás.
é um líder que vem. A quarta foi Jesus, que é o próprio Micael encarnando no planeta. E a quinta, que é agora o livro de Urante, há 75 anos atrás. Aí é que está. Agora voltando a falar uma coisa que é uma das coisas que mais me fascina nessa história toda desse livro, que eu preciso comentar aqui. Os próprios seres que enviaram esse livro, nem eles conhecem tudo da grandeza do universo. Eles, no começo do livro, eles já começam dizendo que a grandeza do Pai Eterno, que eles chamam, que é o conjunto dos super-universos, que formam, na verdade são 8 universos, porque são 7 super-universos. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre a divisão desses universos. E mais o do meio, que é a ilha central de Avona, que é onde fica o Pai Celestial, com a sua contraparte, o Espírito Infinito, que fica embaixo dele. A numerologia está inserida em tudo, tá? Ele mais o Espírito Infinito vai gerar o Filho Eterno. E esse Filho Eterno, a mistura entre eles vão gerar os 7 universos. E esses Filhos Eternos, daí tem os Anciãos dos Dias que ficam lá também. Enfim, é muita gente, cara. É Serafim, nossa senhora, é muita gente. E vai enviar esses Filhos Eternos para criar a vida, para criar os universos, entendeu? E na verdade é um fato interessante, quando o Filho Eterno chega no espaço que é para ser o universo, que, na verdade é assim, onde está onde o Pai Eterno se coloca, passa então a existir espaço e tempo, entende? E quando ele envia o Filho Eterno, quando o Filho Eterno chega naquele lugar, o espaço, a energia escura, sei lá, matéria escura, o que você quiser chamar, o próprio espaço em si começa a organizar essa matéria. Ele é como se fosse um centro gravitacional, entendeu? Começa a organizar para que ele possa então criar planeta e criar vidas, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui para não me perder, né? Eu vou costurar aí a maioria dos pontos, tá? Se ficar confuso, não se preocupe, porque se eu fosse fazer vários vídeos explicando, ficaria mais fácil de organizar. Mas como eu quero fazer só um, então eu vou precisar ir remendando os pontos aí. Até porque esse vídeo vai servir como um ponto de partida para você começar os seus estudos, caso se interesse, né? Longe de mim querer fazer um enciclopédia do livro de Urante aqui. Então, bom, as próprias entidades da alta hierarquia, né? Que a alta hierarquia não é da alta, mas é muito mais alta que nós aqui da Terra. Eles não conhecem até onde vai o universo. Eles não sabem o que tem para lá do espaço dos 7 superuniversos. E eles nem conhecem direito o Pai Eterno, do que é feito, não, entendeu? E outra coisa, é físico, tá? Nem eles entendem a questão física do universo. É uma coisa interessante, que é aquela lei hermética do Hermes Trismegisto, né? Que assim como é em cima, é embaixo, e é embaixo é em cima. Então, de fato, nós estamos aqui tentando compreender a física do universo. Os seres lá de cima também estão fazendo a mesma coisa, entendeu? É muito interessante pensar nisso. É a física de Deus, vamos chamar assim. Bom, esses seres que fizeram um livro, eles falam que são os seres que preenchem a lacuna entre nós e o Deus perfeito, tá? Eles dizem que esse Deus perfeito, ele emanou um mandamento para as criaturas inferiores, que é: se tornem perfeitos como eu sou, entendeu? Inclusive nessa ilha, será que tem uma imagem aqui para mostrar? Aqui, ó. Aqui em volta tem os 7 superuniversos e no meio teria a ilha de Avona. Tem uma imagem melhor aqui, ó. Aqui é a ilha do paraíso, tá? Aqui é a ilha de Avona e aqui tem os outros universos em volta. Nessa ilha de Avona, inclusive em volta dessa ilha, é o universo central, tá até escrito aqui, ó. E espaço exterior. Uma coisa interessante desse espaço exterior é que ele está sendo trabalhado. Vai ser feita alguma coisa com ele no futuro, mas ninguém sabe. Nem os caras que escreveram o livro não sabem. Isso aqui é interessante do livro, cara. Nem eles que escreveram sabem. Que escreveram, no caso, não quem escreveu, os seres lá da alta hierarquia que supostamente mandaram um livro, né? Eles não sabem o que vai ser feito desse espaço e eles não sabem. E detalhe, talvez nem o Pai Eterno aqui do centro saiba quem vai administrar isso aqui, o que vai ser feito, o que vai dar com o universo, entendeu? É uma teoria interessante, inclusive. Não é bem teoria, é uma conclusão. Um livro apresenta isso, que a fusão da experiência de todos os superuniversos vai gerar um único ser, entendeu? Um ser que é a experiência de todos os universos vividos, tá? Tá bom.
Aí aqui, nesse universo central, existem milhões de mundos. Eu tenho aqui o número. Depois, quando eu voltar a ler meu rascunho, eu vou voltar a falar nisso, tá? Existem milhões de mundos aqui em volta nisso aqui, que são mundos perfeitos. Todos os mundos que estão aqui nessa ilha, em volta da Ilha do Paraíso, eles são perfeitos, tá? Inclusive, para nós que estamos na nossa jornada escalada evolutiva, vamos chamar assim, a gente vai passar por cada um desses mundos perfeitos aqui, segundo os, entre aspas, teólogos do livro Durante, né? E outra coisa interessante é que os seres que vivem nessa área aqui, eles são perfeitos, e por ser perfeitos, eles têm uma limitação. É outra coisa que se fala do Pai Eterno também, o Pai Celestial, é que como ele é perfeito, ele acaba sendo limitado. Por ele ser perfeito, ele não consegue ter a experiência. Ele não pode ter nada, ele já é perfeito. O que ele vai experimentar? Entendeu? Aí ele se autolimitou de propósito para poder ter a experiência. E aí ele criou, para ele ter um filho, para ele ser pai, ele precisava ser um filho. Aí ele se dividiu, Pai Eterno e Espírito Infinito, criou o Filho, enfim, daqui a pouco eu vou entrar mais um pouquinho, não vou falar tanto disso, mas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Mas o curioso que eu quero exaltar aqui é que os seres que vivem nesse lugar, eles são todos limitados pela perfeição. Então, uma grande curiosidade que eles têm, toda vez que eles encontram um ser que não é perfeito, como eu, como você que está me ouvindo, nós aqui de Urante, da Terra, eles querem saber qual é a sensação de poder escolher entre o bem e o mal. Que eles não podem. Eles são perfeitos, entendeu? Isso é incrível, né, cara? Você pensar nisso, você ter contato com essas ideias que eu tô compartilhando. É por isso que eu também acho relevante falar do livro Durante. Porque você ter contato com essas ideias vai explorar áreas do seu cérebro que nunca foram tocadas. Você vai começar a imaginar coisas que nunca... É realmente um desafio para nossa cognição, para o nosso cérebro pensar nesses assuntos. Por isso que eu acho tão fascinante isso aqui. Deixa eu me orientar aqui com o meu rascunho para continuar. Bom, eu vou dar um en passant bem rapidinho, mas eu não vou tocar muito nesse assunto, que é sobre reencarnação, tá? Basicamente o livro deixa um vazio nesse aspecto. Bom, outra coisa que você precisa saber também sobre o livro, ele não dá resposta para tudo, tá? Ele dá muita, mas muita resposta, e ele é muito coerente, isso é verdade, mas ele não dá resposta para tudo. Por exemplo, o surgimento da vida na Terra e nos planetas em geral, ele é muito explorado, tá? É muito discorrido, é muito detalhado, inclusive, mas o surgimento da vida em si não é explicado, porque os próprios caras que fizeram o livro não sabem, eles estão ainda aprendendo. E aí você vê os cientistas aqui do planeta Terra, né, disputando, é evolução, é criação, é design inteligente. Nem os caras que criam planetas sabem como é feita a vida. Imagine os seres humanos aqui da Terra, né? O que se sabe é que existem os portadores da vida, que eu vou falar mais deles depois. São criaturas também especiais. Vale a pena falar aqui também que no universo existem seres que são unos, que são criados, por exemplo, o Filho Eterno. Não, Filho Eterno não, no caso. Mas, o Espírito Infinito e outros. Na verdade, são centenas, acho que milhares de seres. E imagina os que não devem estar no livro, né? Porque não cabe tudo no livro. Mas tem seres que são unos, ou seja, eles são filhos de um pai só. Entendeu? De uma criatura só. Tem seres que são duais, ou seja, são filhos de duas criaturas. Igual eu, por exemplo. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu sou um ser dual. E tem seres que são trinos, que são feitos de três. Tá? E esses portadores da vida, eles são trinos, tá? Depois eu vou ver quem são os pais dele. Inclusive eu estava lendo notícias esses dias que nós humanos do planeta Terra, nós estamos entrando na era do transhumanismo, que é uma era onde vai ser possível pegar 3 seres humanos, 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, e fazer um ser, um filho, uma criança, filha de 3 pessoas. O ser humano nós já estamos na era do transhumanismo. O maior problema que eu saiba nem é fazer isso de fato, é vencer as polêmicas sociais que isso vai desengatar, vamos chamar assim, né? Vai acontecer. Enfim, vocês entenderam. Mas tá, eu tava falando lá sobre a reencarnação. Assim como a vida, eles não sabem a reencarnação, eles também não deixam vazio. Mas o que dá a entender, pelo menos os interpretadores, tá, do livro, que foi... Eu li pouco o livro, eu mais vi palestras dos estudiosos, tá? Se você for pegar para ler o livro, você vai poder ter uma nova opinião. Como o meu interesse maior era na vida de Jesus,
eu acabei não explorando muito esse aspecto, tá? Mas o que eu entendi, eu vou acrescentar aqui uma informação para você, você continua. Esse vídeo é uma iniciação. E iniciação é sempre uma iniciação, não se chamaria finalização. Você vai, a continuação cabe a você. Eu só tô aqui para iniciar, tá? Nos mistérios do livro de Urântia, tá bom? E aí os caras que fazem a divulgação nas palestras, eles não querem tomar um lado, né? Então eles deixam isso no ar. Mas na verdade o que eu entendi, basicamente assim, que segundo o livro, a gente nem mesmo tem... Isso é controverso, tá? Isso é uma controvérsia. Aí eu já não sei se é no livro ou se é nos divulgadores. Mas é que nós nem mesmo temos um espírito, de fato. Nós estamos desenvolvendo o nosso espírito, a nossa alma. Entendeu? Nós somos candidatos. Aqui nessa experiência, nós somos candidatos a ter um espírito. Entendeu? Basicamente isso. Né? Bem diferente de tudo que você provavelmente já ouviu, né? Então, e outra coisa interessante é que nós podemos simplesmente desaparecer. Inclusive o próprio Lúcifer é um candidato a desaparecimento. E uma época eu queria isso, sabe? Como uma espécie de dissolução no oceano da consciência sem fronteiras, né? Mas eu desisti porque eu estava meio em depressão. Eu andei pesquisando isso, eu até li o trecho no livro. Mas eu desanimei porque dava muito trabalho. Você tem que viver um monte de coisa, tem que passar por um monte de mundos. Eu desisti de deixar de existir, né? Porque até o Hélio Couto tocou nesse assunto, né? Que não dá para descer do barco cósmico. Ele vai andando e ele não para. Você tem que continuar a jornada. Bom, então após a morte, a pessoa iria para outros mundos, que é o mundo das mansões, os mundos moronciais. Eles ensinam no livro que você não tem como dar um salto do mundo material para o mundo espiritual, tá? Existe um intermediário, uma mescla de material com espiritual, que é o mundo moroncial, tá? O livro vem para introduzir isso, que praticamente não é falado, não é conhecido aqui por nós, em outras tradições, né? Pelo menos eu não conheço. Mas então teria esse mundo das mansões, tá? Que precisaria passar. E, enfim, é uma coisa nebulosa, complexa, não entendo muito, para ser bem franco. E pelo que eu entendi, essa questão não recebe consenso entre os pouquíssimos estudantes do livro, que está aumentando bastante, né? Não é como se tivesse um consenso sobre isso. Eu quero lembrar também que embaixo vai ficar um link do canal chamado Urântia Draw, tá? Que é para você ver os vídeos, o cara vai explicando e vai fazendo desenhos, tá? Da história do livro de Urântia. São 7 vídeos, ele explicando e desenhando. É super interessante, vai ficar o link embaixo para você. Aí tem uma pergunta que nunca quer calar, que vale a pena comentar aqui, que é qual o propósito de nós não termos sido criados perfeitos, né? Eu já falei um pouco disso, mas tá aqui anotado, eu quero dar mais uma passada. O fato é, o Deus em si, o Criador, como em todo o universo local dele lá, nas ilhas de Avona lá, eles já são perfeitos. Só que por ser perfeitos, eles têm essa limitação, né? Então ele criou a imperfeição, ou seja, ele se limitou e ele começa a se decompor para depois manda, inclusive quando ele cria, por exemplo, o Filho Eterno, o Filho Criador e os demais hierarquias celestes, é justamente para enviar isso aos seres inferiores, aos humanos. Isso sem falar na evolução do mamífera, reptiliana, dos animais biológicos. Mas tá, daí chegou no ser humano. Então ele envia esse povo dessa hierarquia para fazer para nos impulsionar ao retorno ao Pai Celestial, entendeu? Ele se limita para depois se comportar de novo. É aquela velha história, o universo conhecendo a si mesmo, entendeu? Então é por isso que não somos criados perfeitos, para ter graça, senão ele não faria o universo, né? Ele gosta de diferenças para o jogo ter mais graça, né? Então, o Deus, o Pai Celestial, ele sempre existiu de forma perfeita. E para nós é difícil entender isso, né? O que falta a Deus? Faltaria então a experiência. Mesmo sendo perfeito, ele não tem experiência. Que experiência ele vai ter se ele já é perfeito? Então ele cria a limitação. São muitos planetas evolucionários com vida inteligente. Não é só Urântia, tá? Não é só o planeta Terra. E após a morte, eles seguem para mundos de aperfeiçoamento. Mundos criados, esses mundos de aperfeiçoamento são os mundos aqui que eu saiba em volta de Avona, tá? É uma jornada bem longa, porque são milhares de mundos, tá? E tem que passar de um em um.
E a própria Terra tem uma jornada de evolução muito longa e ela está muito atrasada. Inclusive vale a pena, deixa eu ver se dá para voltar aqui. Nossa, é muita coisa, meu Deus do céu, como é coisa. Não tá, eu não sei se eu vou achar aqui, cara. Bom, tem uma palestra que eles explicam certinho. Que na verdade não é esse slide que eu tô, mas ela vai falar bastante sobre o atraso na evolução de Urântia, que ocorreu devido à rebelião de Lúcifer. Na verdade vai ter vários pontos que eu não vou tocar aqui, que eu não vou falar, tá? Mas o fato é, isso eu posso dizer, a Terra está em mais um enorme atraso evolutivo de é que existe uma hierarquia, né? Era para ter chego o príncipe dos dias, era para ter vindo Jesus, e era para ter chego não sei o que, e era para ter acontecido. Aí veio Adão e Eva, de fato vieram. Bom, não vou pular a etapa não. Quando eu for para explicar de Adão e Eva, eu vou entrar mais em detalhes, que vale a pena. É uma história muito interessante. Na verdade não é nem Adão e Eva, é Andon e Fonta, o nome deles, né? Eles dizem, outra coisa interessante é que eles dizem que o que ocorreu em Urântia, no planeta Terra, ele não é uma coisa muito rara que não ocorreu em nenhuma outra parte do universo. Que praticamente todos os seres dos 7 superuniversos têm grande curiosidade de ver o que virou isso aqui, entendeu? Eles falam que é muito especial esse planeta e que é uma grande sorte, vamos dizer assim, estar aqui agora, né? Será? Outra coisa interessante, que eu até nem vou discorrer muito, vai caber a cada um refletir. Essa jornada de evolução vai levar nós a uma perfeição de forma finita. O Pai Eterno é perfeito de forma infinita, e nós seremos perfeitos de forma finita. Conceito engraçado, né? Mas é mais uma das coisas que vai forçar a gente a trabalhar nossa mente aí para tentar entender o que quer dizer isso. Eles vão falar também bastante sobre o tal ajustador do pensamento. São duas coisas que, lembrando que daqui a pouco eu vou falar do Lúcifer, ele vai contestar tudo isso. É por isso que eu sou fã do Lúcifer, porque eu também tenho minhas dúvidas. Mas aí tem um ajustador do pensamento e tem que seria a mesma centelha divina, e tem a personalidade, que são duas dádivas que o Criador deu para o ser humano, tá bom? Não, é isso. O ajustador do pensamento seria aquela coisa que faz a gente sempre ficar pensando em Deus. Sempre olhar o grande mistério. Saber que tem algo a mais, entendeu? Isso seria o ajustador do pensamento. Ele não necessariamente influencia ou controla ninguém, entende? Mas ele age como uma bússola, uma sensação que a gente tem de algo a mais. É basicamente isso. Não é o que a mente compreende, mas é o que ela quer compreender que importa, entendeu? O que aproxima de Deus é a aspiração ao que Deus e não a compreensão, entendeu? É querer compreender Deus e não a consciência de Deus em si. O ajustador é essa inspiração, o desejo de compreender, de se parecer mais com ele. Inclusive tem um vídeo da Cabala que é sensacional, que se chama Percepção da Realidade, e tem no meu canal esse vídeo, tá? E eles falam a mesma coisa, que é a coisa de se parecer cada vez mais com Deus, até não ter diferença nenhuma e você se tornar um com ele. Aquela contradição que eu falei da vida após a morte, ela se dá mais ou menos assim. É bem mais ou menos, tá? Porque o negócio é bem complexo e tem muita coisa envolvida nisso aí. Mas por exemplo, se você for olhar, por exemplo, alguns estudiosos do livro de Urântia, eles vão dizer que, na verdade é quase que unânime, né? Que através da misericórdia de Deus, a alma sobrevive à morte da carne, entendeu? Todos os valores e virtudes e nobrezas que aproximam o ser humano de Deus sobrevivem. Quer dizer, você perde o corpo, você perde a riqueza, mas aquilo que realmente te aproxima de Deus são as virtudes, os valores, e isso vai permanecer. E aí vem o outro dizer que nós nem mesmo temos espírito, entendeu? Que pode não haver reencarnação e que você pode simplesmente, nós somos só um candidato, entendeu? Aquilo que eu já falei antes. Então, existem controvérsias, precisa de um estudo minucioso para entender melhor o que se passa. E aí tem aquele trecho que fala sobre a pessoa poder optar por deixar de existir. Eu acho isso interessante porque eu não pedi, né? Eu não pedi para me criar. Cadê o meu livre-arbítrio? Eu quero que me descrie. E daí? Como é que fica? Então, enfim, muita coisa interessante para se questionar, né? Bom, daí tem a questão da quinta revelação de época, que basicamente eu já descrevi. Mas aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre quais são as outras revelações. A primeira foi o príncipe planetário,
que é o administrador para ajudar a aperfeiçoar algo que deu errado. Outra coisa interessante, que é bom falar aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui na coisa. Quando eles estão criando um planeta, eles têm... É basicamente assim. Eles escolhem um planeta, né? Bom, depois eu vou entrar em detalhe, porque o próprio Lúcifer participou vamos supor assim, do começo da criação, porque o Lúcifer, ele é o responsável por Satânia, tá? O Satânia é um grande sistema. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre a organização desse sistema, tá? Você tem lá Orvonton, bom, é que na verdade eu não posso falar porque nem tá fresco isso na memória, então eu tenho que seguir meu roteiro aqui, senão eu vou acabar fazendo confusão, tá? Então, a primeira revelação foi o príncipe planetário, que vem um administrador que vem para ajudar a aperfeiçoar o que deu errado. Também feito testes, tá? Eles escolhem de cada 60 e poucos planetas, de cada 10 desses 60, eles escolhem um para fazer testes para melhorar esse povo, entendeu? Cara, isso é que eu tô falando que é fascinante. Eles erram, eles fazem teste, eles fazem experiência. Tá? As supostas divindades, os supostos deuses, vamos chamar assim, são criaturas que não são tão diferentes de nós. Eles são sujeitos a erros, entendeu? Na base da tentativa e erro. Então é um negócio que é fascinante, né, se for observar. A segunda revelação é Adão e Eva, que é o Adão e Fonta, na verdade, que eles são enviados. Eles são enviados, como eu já falei, para instruir a raça de humanos que começou a crescer ali. Porque quando a raça evolui, daqui a pouco eu vou falar mais disso, de macaco para um ser humano mais evoluído, ela precisa de instrução. Então eles vêm para instruir, para ensinar a fazer ferramenta, para filosofia, e principalmente para cruzar com essa raça para aperfeiçoar, vamos dizer assim, o DNA, a biologia dessa raça. E outra coisa, para fazer surgir outras raças também, entendeu? Que, por exemplo, vai ter uma raça que é mais bem-humorada, tem outra raça que gosta de música, a outra gosta de dança, a outra gosta de literatura, entendeu? Então ele vai misturar tudo isso, e na palestra em questão, que é essa aqui, ó, do surgimento da vida, se não me engano, o cara vai mostrar até paralelos com as raças que existem hoje em dia. Ele vai falar, inclusive, que a raça negra que a gente tem, ela é um vestígio da raça índigo que tinha, hipoteticamente, no passado, mas não é pura, entendeu? Por isso é só um vestígio da raça. Tá. Terceira revelação. Em casos de emergenciais, eles mandam Melquisedeque para construir a ideia de um único Deus, para evitar as trevas e preparar o terreno para Jesus, tá? Aí na quarta revelação vem o Jesus, né, que escolheu a Terra entre uma infinidade de outros mundos que ele mesmo criou, tá? Que ele é o Micael de Nebadon, que criou esse universo local, e ele é responsável por um monte de planeta que daqui a pouco, cara, tem números. Inclusive, esse Micael de Nebadon, que é o Jesus, ele tem um número de série, como se fosse, entendeu? Esses seres que eu falei que tem um monte no universo, que é fascinante isso, cada um tem sua função, hierarquia, etc. Eles têm um número de série. O Jesus é o 621, 400, não sei o que. Daqui a pouco eu vou falar. A mulher dele é... entendeu? É uma coisa de louco. Parece que chega a impressionar a ordem por trás disso tudo. Não é como se fosse... aquela coisa mística, espiritual, aleatória, sabe? É muito bem organizado. É assustadoramente organizado. Só você se aprofundando para entender o que eu tô falando. Tá, aí o porquê do isolamento, né? Vamos falar um pouco aqui. A razão da experiência seria um dos fatores. Bom, eles gostam de falar bastante sobre o mal e o pecado, né? O pecado seria basicamente... Bom, a ignorância potencial, o fato de não saberem, o fato de serem seres imperfeitos, vai gerar o mal em potencial. Mas a partir do momento que escolheu o mal deliberadamente, ele passou a pecar, entendeu? Isso seria o pecado, seria a iniquidade que eles chamam. Por exemplo, o Lúcifer. O Lúcifer, ele fez a revolução e ele achou, apesar que eu tenho aqui minhas dúvidas com relação a tudo isso que eu vou falar agora, mas ele fez a revolução e ele achou que era pro bem da humanidade. Depois, dizem, né,
tá até no livro, que ele percebeu que não era tão bom para a humanidade, que não ia dar certo. E mesmo assim ele continuou. Então isso foi o mal deliberado. Mesmo sabendo que ele estava errado, ele continuar. Isso foi o mal deliberado. E dizem que foi oferecido misericórdia para ele, e até hoje ele não quer saber dessa misericórdia. Inclusive ele tá como se fosse preso assim, ele foi deposto, tá? Mas daqui a pouquinho eu entro nisso. O conflito entre a verdade a verdade e a falsidade produz a confusão. O contraste entre o perfeito e o imperfeito gera um mal potencial. A possibilidade de cometer o erro inerente à aquisição da sabedoria. A escolha deliberada do mal é o pecado. A rejeição voluntária da verdade é o erro. Se a persistência do pecado é erro, a iniquidade ou coisa... Tá esquisito isso. E aí ofereceram arrependimento pro Lúcifer. Ele não quis, mas vários dos seguidores que decidiram seguir ele aceitaram, tá? Por isso até que ele caiu, né? Porque ele teve vários caras que arregaram na revolução. Sim. A primeira e segunda revelação que eu citei lá atrás falhou, tá? Por conta da influência da rebelião do Lúcifer, que daqui a pouco eu vou falar mais. E não foi só Urântia que o Lúcifer afetou, viu? Foi mais um monte de planeta. Inclusive ele tinha um cara chamado Caligastia, que era um cara que seguia ele. Tinha um cara chamado Satã também. Inclusive o Satânia, que é o sistema local onde ele administrava, ele era um soberano de sistema. Por isso tem esse nome de Satanás, que é o rei de Satã, e ele tinha o braço direito dele chamado Satã, que também era brilhante, assim como ele. Engraçado, né? Todo mundo fala, todo mundo concorda que ele era brilhante, que ele era o máximo. Mas então por que você não dá uma olhadinha? Então por que não? Então por que todo mundo concordou quando... Como assim? Por que não deram um crédito pra ele então, se ele era tão genial? Quer dizer, os caras não questionam, existe muito dogma por trás disso, na minha opinião, né? Mas enfim, eu tô muito afobado, não tá na hora de falar isso ainda. Daí no que o Lúcifer fez a rebelião, a comunicação foi interrompida, pois ia trazer mais estragos, tá? E seria estabelecido de novo quando Lúcifer for julgado. E que a rebelião não possa estragar mais coisas, né? Atingir outros planetas que estão seguindo. Os planetas estão seguindo aquela etapa de evolução certinha que eu falei. Vai chegar o Adão, vai chegar o príncipe, vai chegar. Porque assim como tem o Micael aqui, cada universo local, dentro de cada super universo tem também o seu Micael, entendeu? Aí o próprio Jesus tem centenas de milhares de planetas para cuidar, então é por isso que ele não voltou ainda, entendeu? Então o negócio vai muito longe. E essa rebelião de Lúcifer atrapalhou tudo isso aí. Aí tem uma pergunta pertinente aqui, ó. Por que Deus permitiu que a decisão de Lúcifer prejudicasse tanta gente? Por causa do livre-arbítrio, que é a dádiva da experiência, papapá. Mas aí eles falam uma coisa aqui que eu acho foda, cara. Mas Deus não desejava nenhuma consequência negativa para nós. Pode ter certeza. O cara ainda fala isso. Pode ter certeza. Mas por que eu vou ter certeza? Porque você tá falando? Qual é a lógica? Por que eu tenho que ter certeza? Engraçado, né? É tipo assim, tenha fé, deposita seu dinheiro aqui na urna. É tipo assim, pra mim parece isso. É apelo religioso, né? Eu vou saber lá se esse Deus não é o tal Anu lá, dos Anunnaki, né? Vai saber. Esse negócio de a dádiva do livre-arbítrio, de que Deus nos dá o livre-arbítrio, parece aquele negócio do anarcocapitalismo, que é o Estado que dá os nossos direitos. Não! Eu tenho direitos porque eu existo. E, engraçado, o Lúcifer defendia exatamente isso. Eu tenho direito porque eu existo, não é porque o Estado me dá. O Estado me toma para depois me dar, tá? Então esse negócio de livre-arbítrio parece muito com isso. Mas vai escutando aí que já eu entro nisso de novo. Engraçado que quando eu estava estudando, antes de eu chegar no Lúcifer, eu fiz as mesmas perguntas, não todas, lógico, mas eu fiz perguntas muito parecidas com o que o Lúcifer fez. Inclusive, eu preciso achar aqui. Aqui, não tá na hora ainda, mas já vou deixar colocado aqui. O manifesto do Lúcifer. Isso aqui é muito interessante, eu quero ler com detalhes com vocês, tá? Mas antes, vai ter um pouquinho sobre a vida na Terra. Não vai demorar muito, tenha calma. Então Jesus, o Micael de Nebadon,
O filho auto-ortorgado. É aqui os filhos criadores. É nessa parte que nós estamos. Os filhos de Deus são criados para nos mostrar o caminho. Então Deus cria filhos, tá? São vários. Jesus não é o único filho de Deus, Micael de Nebadon, mas ele é muito próximo a Deus. E eles enviam para cá para mostrar o caminho a Deus, tá? Aí tem a quarta revelação de época, que é quando o filho vem e encarna no planeta, que é por meio de um filho Micael, que ele chama. Os Micaéis são filhos criadores que geram e governam universos locais, tá? Eles são de origem dual, ou seja, são filhos de duas deidades, duas divindades, incorporando Deus, Pai e Filho. Cada filho criado é diferente de todos, único em sua natureza e em sua personalidade. A relação com eles, a relação deles com o Pai é tocante. Nossa Senhora, fiquei arrepiado. Eles são Micaéis criadores, quando saem do Pai para criar. Quando em autoridade são mestres. Esse negócio aqui é o seguinte, ó, quando em autoridade são mestres. É que quando eles criam o planeta, eles precisam passar por vários testes autoimpostos. Eles aceitam deliberadamente passar por esses testes para eles terem o governo supremo. Tem até um texto do Rafael Rude onde ele fala sobre isso. Que Jesus é o governador, ele é dono, entre aspas, por direito divino, né, cósmico do planeta Terra. Porque ele cumpriu todos os sacrifícios necessários. E o Micael de Nebadon, o nosso Jesus, a última fase que ele precisava cumprir era encarnar aqui no planeta, o que ele fez como sendo Jesus. Então, ele fez em todas as etapas. Daqui a pouco acho que vai ter aqui quais são as etapas exatamente. E ele fez algumas... Tipo, é interessante que ele fez meio cambalacho. Teve uma das auto-ortorgas dele, que é isso que eu tô fazendo, esses testes, foi através de um Adão. Ele veio como um Adão, entendeu? Para impulsionar a humanidade. Só que não um Adão no sentido normal, entendeu? Que vem com uma Eva e procria e etc. Ele veio como um Adão provisório, entendeu? Aqui, ó, as ortorgas de Micael. Elas tiveram um intervalo aproximado de 150 milhões de anos. Então, detalhe, hein? Dizem que ele é meio apressadinho. Ele terminou muito rápido as autortorgas dele. E ele não é muito velho. Ele é um cara meio novo, inclusive, esse Micael. Porque o universo é muito antigo, né? Primeiro ele veio como Melquisedeque, há 1 bilhão de anos. Eu não vou saber dizer pra você certinho o que é. Porque é muita coisa. Depois lá no Nondek primário, em um sistema rebelado. Depois o filho, aquele Adão que eu falei, que substituiu um príncipe planetário. Ele veio tipo assim, um quebra-galho. No quarto ele veio como serafim supremo, designado para o corpo de conselheiros de ensino. Durante esse tempo ele ficou como conselheiro, funcionando em 22 mundos. Depois ele veio, na quinta ele veio como mortal ascendente em Ulversa, que é a sede central do superuniverso de Orvonton, apareceu como espírito mortal, Na sexta como mortal moroncial na corte dos países altíssimos, e na sétima um mortal no reino de Urântia, que foi a última dele, conhecido por nós como Jesus de Nazaré. Eu nem entrei muito em detalhe porque é muito complexo, até para eu que já sei um pouco. Imagino para quem está ouvindo não vai entender nada. Isso aqui é para ser para leigo, é para ser uma coisa mais superficial. Então, quando ele viver 7 vezes entre as criaturas, está estabelecido em Filho Mestre, autoridade do universo, soberano e supremo. O Lúcifer não gostava disso, tá? Já vou avisando. Ele é o criador, agora vem os números. Ele é o criador de mais de 3,8 milhões de planetas habitados. E ele escolheu a Urântia, para fazer a sua última ortoga. Nós estamos em atraso muito grande em comparação com os planetas normais. Somos um planeta experimental. É um daqueles lá, de cada 60, cada 10 desses 60 eles tiram um para fazer experiência. E nós somos um desses. Só que a nossa experiência foi pior, né? Porque foi nela que começou a revolução do Lúcifer. Ele não veio apenas para nós. Ele veio para todos os filhos de Satânia, né? do universo, do sistema local, para revelar o Pai Universal a todos, tá? Bom, aí eles falam uma coisa que eu concordo, que é a parte que eu acho mais legal, que é para você olhar a vida de Jesus na Terra e tirar isso como modelo. Igual eu falo do Rama aqui, quando eu falo do Ramayana lá da Índia,
você tirar como modelo para viver sua vida, entendeu? A história de Jesus, ela é muito detalhada no livro de Urântia, muito mais do que a Bíblia e qualquer outro livro. Então é muito interessante, tem muita moral, muita virtude, é bom. Eu acho que é o que mais vale a pena em tudo isso, na história toda. E é o que eu menos vou falar aqui nesse vídeo, tá? Na verdade, aqui eu tô para falar mais sobre essa coisa do universo, da criação, da complexidade. Jesus eu não vou falar, mas já adianto que é a parte que mais me interessa. Quem sabe no futuro eu posso falar mais. Até porque se a gente vai falar de Jesus, tem a parte de Jesus na Terra, que é um quarto do livro, uma quarta parte do livro inteira sobre isso. E tem a parte de Jesus como Cristo Micael, né? Como Micael de Nebadon, como filho do Pai Eterno, que é as jornadas dele pelo universo, que é mais uma quarta parte do livro também praticamente. A terceira parte do livro é praticamente disso. Inclusive na questão da rebelião de Lúcifer, ela vai incorporar o livro inteiro. A rebelião de Lúcifer, ela vai falar de tudo. É por isso que eu tô desde o começo que eu tô falando de Lúcifer, porque envolve o livro inteiro. Quando eu chegar a falar em Lúcifer, você vai ver que eu vou retornar a falar de tudo que eu já falei praticamente. E inclusive Jesus, com certeza. Que o Lúcifer, apesar de ser filho do Micael, ele se voltou contra o cara. O Pai Eterno se coloca no meio dos 7 superuniversos. Ele é a maior massa física do universo. Onde ele se coloca, passa a existir espaço e tempo. O conjunto de toda a criação é o dele. O conjunto dos 7 superuniversos e o espaço entre eles, tá? Que não é como se fosse um vácuo que não existe nada. É espaço físico, do mesmo jeito que tem ao redor do planeta Terra. Então o conjunto dos 7 superuniversos e do espaço entre eles é o que é chamado universo mestre, tá? E o conjunto dos 7 mais a ilha de Avona e tudo. A ilha central onde habita o Pai Eterno é a única parte... Essa parte é super legal. A ilha central onde habita o Pai Eterno é a única parte estacionária do universo mestre. Deixa eu até voltar aqui pra você ver. Que é legal eu falar enquanto estão vendo, né? Deixa eu achar aqui. A ilha central onde habita o Pai Eterno é a única parte estacionária do universo mestre. A única coisa que não se submete à lei da física, que tudo tem que estar em constante movimento. Agora, se você for lá na teosofia, você vai ver que tem uma frase que eles falam que é assim: o tempo é um retrato móvel da eternidade imóvel. Ou seja, precisa ter uma parte imóvel, que é a ilha de Avona, o Pai Eterno, para sustentar todo o resto que está em constante movimento e evolução, entendeu? O Pai Eterno, que não evolui, que já é perfeito, fica lá paradinho, sustentando, com a esposa dele também lá, o Espírito Infinito, sustentando tudo, que é os circuitos energéticos que estão conectados com tudo, paradinhos para sustentar o resto que se mexe. Aí quando você entra, por exemplo, em Nebadon, aqui tem, ó, legal, ainda bem que eu achei isso. Aqui você tem Orvonton, aí você tem setor maior, setor menor, constelação, universo local, Nebadon, sistema de Satânia, planetas habitados. Aqui no universo local, você tem a capital do universo local, que no nosso Nebadon se chama Salvington. Dentro desse Salvington existe como se fosse a esposa do Micael, esposa de Jesus Cristo, que é chamada ministra. Essa ministra, ela nunca sai da capital, porque ela tem a mesma função do Espírito Infinito na capital suprema de Avona, entendeu? Ela precisa ficar parada para sustentar a conexão, os circuitos energéticos físicos de Jesus e de tudo que se move, entendeu? Então a coisa sempre se repete, assim como é em cima, é embaixo. Isso é fascinante, né? Interessantíssimo. Existem 7 esferas em Avona, tá? 35 milhões de esferas de perfeições que nós teremos que passar por cada uma delas. Quem decidir ir ao Pai do Paraíso é opcional, você não é obrigado, mas é recomendado que vá, né? Quem decidir ir ao Pai do Paraíso passará por cada um até chegar. 35 milhões. São todas essas bolinhas aqui, ó. Cada planeta desse. Outra coisa interessante, fisicamente falando aqui, que não se... Porque aquela curiosidade, né? Por que não se enxerga a Avona? Por que se a Avona é tão brilhante, é tão grande, ela é maior que todos os universos, por que a gente não vê a luz dela? É porque esse espaço negro físico
que está em volta de Avona, ele é denso, ele é matéria, entendeu? E ele está sujeito a forças gravitacionais. Então, existe uma massa gravitacional em torno disso que bloqueia a luz. Por isso que a gente não vê Avona, segundo... E é verdade, cara, as coisas realmente fazem sentido, sabe? Você vê coerência. Você pode duvidar, como eu duvido de muita coisa, mas que tem coerência, eu sou obrigado a admitir que tem mesmo. São corpos escuros de gravidade. É aquela mesma coisa que permitem as pessoas verem os buracos negros. Basicamente isso. Entre aspas, protegem a Avona, né? É basicamente assim. É o super universo, o Orvonton, né? Aí tem o setor maior, tem o setor menor, a constelação de Norlatiadec, universo local de Nebadon, sistema de Satânia e planetas. Na verdade, eu esqueci o nome do... Eu sabia o nome de todos, esqueci agora. Aqui, ó. Aqui tem os dados de GPS do nosso universo. O número é esse e tá no... Cara, esses números não são tirados da cartola, não. Isso aqui tá no livro, tá? Você vê que a coisa é matemática mesmo, é física, é, entre aspas, real, né? Sistema universo Orvonton, universo local Nebadon, constelação bababá, sistema de Satânia, o número de registro do paraíso é esse aqui. Quer dizer, tudo que emana lá da ilha central de Avona tem o seu número de série, tem a sua conexão, entendeu? Assim como é embaixo, é em cima. Bom, eu quero falar mais um pouquinho que o espaço atrás desses universos aqui, ele está sendo criado, tá? Ele está sendo mexido. Ali, nesse espaço, só habitam seres capazes de trabalhar e manipular essas energias. E eles não sabem o que Deus vai fazer com esse espaço. Por que isso está se expandindo? Eles não sabem. Aquela história da física, né? Por que o universo está se expandindo? Os caras, essas criaturas do livro, eles não sabem por que isso está acontecendo. Eles não sabem quem vai cuidar, como eu falei, quem vai administrar esse espaço. E o próprio Deus ainda está evoluindo. Quer dizer, existe uma chance de nem o Deus saber o que vai fazer com aquilo. Ele ainda vai pensar, né? Aquela coisa que eu já falei no canal algumas vezes, do caminho da teoses, né? Que eles também precisam pesquisar Deus, estudar e entender Deus. Todos estão evoluindo. Muito interessante saber disso. Um ser limitado em sua perfeição precisa de um mecanismo que o libere dessa absolutez, dessa própria perfeição. Ou seja, a própria perfeição dele limita ele, entendeu? O Pai Eterno Criador. Por isso que ele criou esse negócio engenhoso, ultra complexo, que é esse sistema todo aqui. Isso falando só do nosso lugarzinho, né? Mas fora o resto todo que ele fez, que é muito mais complexo do que a gente chega a alcançar. Aí ele vai falar um pouco de Eu Sou, que é um potencial manifestado. Ele é tudo, mas não é nada. Tem tudo, mas não tem nada. Porque nada acontece. O que adianta ele ter tudo e saber tudo se não acontece nada? Não tem experiência nenhuma, né? Quando ele se limita, ele se torna o absoluto inqualificável. As infinitas possibilidades. Aí tem o absoluto da deidade, que é o Deus autolimitado pela própria vontade. É quando ele começa a fazer as criações dele aí, etc. Ele projeta o filho para se tornar pai, como parte da limitação. Por isso que ele começa a se dividir e criar novos seres. O filho é a personalidade do pai, só chega no pai pelo filho. Você já deve ter lido isso em algum lugar, né? Ninguém vai ao pai senão a mim, né? Está escrito na Bíblia. Então quando surge o pai e filho, surge o espírito infinito, e então surge a ilha, Avona, como uma resposta física para sustentar o movimento que se iniciou. Entende? Assim que ele começa a se dividir, começa a existir as coisas físicas. O livro não explica como as coisas surgem do nada. Por exemplo, a vida, os animais, o salto de evolução dos animais. Tem bastante coisa, na verdade, que o livro não explica. No sentido de evolução que a vida produz e tal. Mas ele fala sobre o começo da vida nos planetas. E tem agentes que cuidam disso e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou falar.
Então tem mais ou menos 10 milhões de planetas para Jesus cuidar, tá? E por isso ele não tem tempo de passar sempre aqui na Terra, tá bom? Então vamos com calma aí. Tem gente que não vê a hora de Jesus voltar. Ele tem muita coisa para fazer, tá? Aí agora eu vou voltar um pouquinho naquela parte lá onde eu falei da reencarnação, né? Do espírito que nós. Ele vem dizer assim, ó, que a alma ou corpo de luz, ele está sendo construído através de um complexo sistema, mas intrigamente bem organizado, que dá pra ver que tudo aqui é bem organizado, né? Então é aquela história, você não é que você tem um espírito, você está desenvolvendo o seu espírito, entendeu? Essa é a controvérsia que tem. Aí tem uma parte super interessante, que eu adorei isso, achei super intrigante, que tudo vai formar um super ser, né? Toda essa experiência, todo esse universo, essas vivências de tudo isso aqui vai formar um super ser, um big data com toda a informação dos 7 super universos, né? Que vai ser chamado de Deus Último, entendeu? A deidade experiencial. E o Deus experiencial da parte que está a informação. E aí o Deus absoluto, que é a composição de todas as partes, que é maior ainda do que... Na verdade eu fiquei até um pouco confuso nessa parte, mas o Deus absoluto seria maior que o Deus último, entendeu? Seria o Deus final, vamos chamar assim, que daí dizem que depois disso não tem mais nada, aí zerou o universo. Aí vamos dizer assim, que o Brahman vai dormir, né? Que acabou o motivo do Brahman existir, falando teosoficamente. Então Deus se divide e se decompõe em uma hierarquia para se aproximar do ser humano e assim fazer o ser humano subir em direção a ele. Os filhos criadores são despachados. A presença deles catalisa energia e começa a aglomerar mundos. O espaço se densifica. São enviados para criar universos. Aí tem a filha criativa. Toda vez que envia um filho criador, acho que tá aqui, toda vez que envia um filho criador para criar um universo, vem junto uma filha criativa. Deixa eu ver se tem no slide aqui para mostrar. Não sei se vai ter. Aqui, ó. Aqui, ó. Toda vez que envia um filho criador, já imediatamente, automaticamente é criado uma filha criativa do Espírito Infinito. E aí os dois juntos criam um Gabriel, que é a brilhante estrela matutina. E eles começam a criação do universo. E o cara diz que a filha criativa ela vai se tornando real na medida em que passa a existir, conforme o universo vai se desenvolvendo, entendeu? Conforme mais o universo se desenvolve, cria complexidade, ela vai se tornando real. Mas ela é feita lá no começo já. Cara, são conceitos muito distantes do que a gente está acostumado. Uma outra função sobre o Adão e Fonta, que eles falam, né? É que eles vão despertar o ajudante da mente que tem nas criaturas primordiais do ser humano, vamos chamar assim, que vai conectar com o Espírito Santo, entendeu? Conectar com essa coisa, com algo da divindade, que eu na verdade nem sei direito o que é. A história de Adão e Fonta no livro, ela está muito conectada com a rebelião de Lúcifer. Apesar que tem uma grande parte relativa à evolução, mas tem até o local do Jardim do Éden aqui. Mas ela também vai falar muito da rebelião de Lúcifer. Tá tudo conectado com a rebelião de Lúcifer. Bom, o Salvington é a capital de Nebadon. Deixa eu voltar aqui para mostrar. O Salvington seria a capital de Nebadon. Não sei onde é que tá agora. Me perdi. O Salvington é a capital de Nebadon. É onde Michael e a missa divina fica. A ministra não sai para manter ativos os espíritos e circuito de energia. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida. E depois daqui já vem a rebelião. Então a vida não surge espontaneamente. Ela é formulada pelo arquiteto, né? Os seres que... Deixa eu mudar que aqui ele vai falar de livro ainda. Os portadores da vida são os que fazem a vida. O livro não explica como é feita a vida, como eu já disse. Pode ser que não foi revelado nem para eles, provavelmente. Ou que nem quem mandou o livro saiba, na verdade. Os portadores da vida eles são como se fossem geneticistas, entendeu? O pessoal que sabe a parte técnica, mas quem dá e eles são dirigidos pelo Gabriel, lá, que é o filho do... É o Gabriel e um pai Melquisedeque, que eu não sei direito o que é. Mas o Gabriel nós já vimos que ele é um filho do filho criador,
com a filha criadora, que é filha, por sua vez, do Espírito Infinito, que é direto do Pai Eterno lá, como a gente já viu. Então, o Nebadon, só o Nebadon, que é o universo local aqui, nosso, onde o Micael manda, tem mais de 100 milhões de portadores da vida. Você imagina o tamanho do serviço que os caras fazem. Eles vão lá e veem o planeta que pode ter vida e começa um negócio por lá. O Gabriel, primogênito do universo. Ó, todas as ordens de vida desenvolvidas devem ser passadas para o Filho Criador, ao Filho Criador, e endossados por ele. O dirigente Melquisedeque pode representar o Filho Criador. Cara, parece até direito, sabe? É um negócio muito complexo, a hierarquia desses negócios. Você imagina, né? Eles estão só administrando o universo, nada demais. Não é uma lojinha de 1,99, é o universo. Ó, as vidas planetárias, mesmo que semelhantes, são diferentes em cada mundo evolucionário. A vida não é a mesma em dois planetas quaisquer, né? São os famosos extraterrestres, né? Eles gastam mais ou menos 500 mil anos do tempo daquele planeta para estabelecer a vida no novo mundo. Você imagina as medidas de tempo que eles trabalham. Essa parte é interessante, que vale a pena falar aqui, que eu já na verdade já comentei. A centelha vital ela é conferida por intermédio dos portadores de vida, mas não por eles. Eles supervisionaram essas operações, supervisionam e formulam o próprio plasma da vida, mas é o espírito materno do universo que provê o fator essencial do plasma da vida. É ele que dá o sopro da vida, vamos dizer assim. Da filha criativa do espírito infinito vem aquela centelha que energiza, que anima o corpo e que é o presságio da mente, que eles chamam, né? Os portadores da vida são presenças vivas, catalíticas, que agitam, organizam e vitalizam os elementos, até então inertes de ordem material de existência. Ó, a mente animal, eles organizam e tudo mais, mas a mente animal e a mente humana são dádivas do espírito materno do universo local. No caso aqui, a nossa ministra, lá, a esposa de Micael, né? Funcionando por meio dos 7 espíritos ajudantes, está tudo conectado. Tudo está conectado, as hierarquias, as energias, em todos as grandes centrais de consciência. Ó, a capacidade de reproduzir dos seres é uma dádiva pessoal e específica do espírito do universo. É interessante, mas a capacidade de produzir é uma dádiva do espírito, tal, mas no nosso estágio atual da humanidade a gente vê que são feitas inúmeras experiências de eugenia, por exemplo, que é controlar a reprodução, e hibridação, né, que é fundir uma espécie com a outra. Ou seja, pode até ser que é uma dádiva dada por eles, mas que a gente modifique e faz o que quer com ela atualmente, realmente a gente tem feito. Aqui, ó. Em todo o sistema de Satânia, tem 61 mundos semelhantes a Urântia, planetas decimais. A maioria dos mundos habitados são povoados por modelo de vida padrão bem estabelecido no universo. Todavia, um mundo entre 10, como eu falei, é designado como planeta decimal. E é destinado ao registro especial dos portadores da vida. E nesse planeta é permitido efetuar certos experimentos em um esforço para modificar ou aperfeiçoar o padrão. É basicamente fazer testes científicos para ver se melhora, entendeu? Foi aí que começa a história da rebelião de Lúcifer. O Lúcifer era responsável por tudo isso. E aí entra uma parte bem complexa. Eles vão falar muito, inclusive, nesse negócio de criação da vida, eles vão falar de rocha, de água, de genética, de cromossomo, de ciência, entendeu? Não é como se fosse a Bíblia, que na época nem existia ciência. Eles vão falar de coisas bem complexas aqui, entendeu? Por isso que é um livro interessante para a modernidade. Por isso que também chama bastante a minha atenção e vai chamar de muitos pesquisadores honestos aí, né? Então eles encontram Urântia e eles levam para o Lúcifer, o soberano do sistema, recomendando a Urântia como um mundo decimal para fazer teste, né? E o Lúcifer manda daí para outro. Cara, é igualzinho os negócios de justiça no Brasil. Aí manda para outro, para daí, entendeu? Aí eles vão falar aqui, ó, nem sei se vai ter aqui. Quando chega o aviso de Salvington, deixando, olha lá, a comissão retorna apresentando ao soberano do sistema livre, Lúcifer, um relatório recomendando Urântia como planeta para implantação de vida. Urântia é registrado como um novo mundo decimal, papapá, papapá. Quer ver?
Os portadores da vida projetam um padrão de vida baseado no cloreto de sódio, que é o sal. A comissão retorna apresentando... Acho que eu já vi isso, né? Eles organizam a vida e tudo mais. E eu queria achar a parte que chega de Salvington. Acho que não vou achar. Aí vai falar muito. Isso é só o slide do cara, hein? O livro tem muito mais coisa. É que aí vai chegar a uma... Eu não vou achar aqui. Mas vai chegar uma mensagem de Salvington. Saudando eles e elogiando eles como se fosse por terem feito uma experiência boa em Urântia. Isso antes da Revolução do Lúcifer. Aqui ele tá falando das raças, ó. Aqui, ó. Isso veio a mensagem lá de Salvington pros trabalhadores de Urântia lá. Aos portadores de vida em Urântia, saudações. Transmitimos a certeza do grande júbilo em Salvington, em Edentia, e Jerusalém, são lugares lá do universo que eu não conheço. Em honra ao registro nas sedes centrais de Nebadon, no sinal de existência, em Urântia. Inclusive, eles falam uma coisa legal, que passou nas tele alguma coisa, sabe? Que a Urântia tinha dado certo. É tipo uma televisão. Tipo, eles têm lá um sistema de comunicação, tipo uma TV, e passou lá nessa TV que as atualizações dos experimentos em Urântia, entendeu? Então é muito parecido com o que a gente já tem hoje. É claro, se você olhar 100 anos atrás, 200, ninguém ia entender nada que está acontecendo. Então Urântia veio no tempo certo para ser compreendido da forma correta. Agora eu vou pular um monte de coisa, porque eu já falei de muita coisa. Mas tem toda a parte aqui da evolução, de como que evoluiu. Aqui as raças que o cara fala. Aqui ele está fazendo um paralelo das raças atuais, quais delas poderiam ser, os paralelos dela com as raças antigas e tudo mais. Tá bom, vamos finalmente para a rebelião do Lúcifer, porque algum dia eu tenho que encerrar isso aqui também, que já está enorme, eu estou ficando rouco. Bom, ele é um dos filhos do Micael de Nebadon, né? Ele é o filho do Filho Criador, que é o Jesus no caso. Esses filhos de Micael, que na verdade ele tem um nome, mas eu não lembro agora, ele passa por aprimoramentos, por cursos também, fazendo várias coisas, em mundos Melquisedeques, que ele chama, até virar lá Nandondek, para receber classificações de primária, terceira, etc. E essa ordem de seres são considerados soberanos dos sistemas, ou como príncipes planetários, tá? É isso que ele é, por isso que é o Lúcifer, é o príncipe da luz, etc. E ele foi um dos primeiros, número 37 de Nebadon, tem mais de milhões de anos. Ele se destacou entre 700 mil e foi um eficiente administrador de 607 planetas na época, por em torno de 500 mil anos, tá bom? E engraçado, ele era um gênio, né? Mas aí na hora que ele faz alguma coisa que vai contra o que os caras querem, ele deixa de ser gênio, né? Mas ele começou a se tornar crítico do sistema, tá? De todo o plano de administração do universo, mas ainda tinha respeito pelas autoridades. Depois ele perde esse respeito. Então ele anunciou os seus planos em Salvington. Ele anunciou seus planos para o Satã, que era o seu braço direito, um Lananondek primário. E depois de vários meses ele conseguiu convencer seu parceiro brilhante, que ele no começo ficou meio tímido, mas depois ele se tornou um defensor ousado também da causa do Lúcifer. E eu sinceramente não consigo ficar sem admirar o Lúcifer. Mas na verdade até o próprio pai criador gosta do Lúcifer, porque ele diz que todo o mal que o Lúcifer fez, apesar de ter feito muito mal, ele é o bem que resultou disso é 1000 vezes superior ao mal, entendeu? Então, tudo certo. Até Deus gosta de Lúcifer. Mas o Lúcifer será julgado e ele pode desaparecer do universo, segundo o que eu entendi, tá? Então, ele entendia que a rebelião era para o bem do sistema e ele discordava da administração do Micael, e ele inclusive não reconhecia o poder do Micael, no caso o Cristo Micael de Nebadon. Ele foi adiante no plano, ele se tornou insincero e o mal evoluiu para pecado deliberado. E eu achei essa frase tendenciosa, mas está escrito.
Foi oferecido arrependimento, mas ele não quis, deu uma banana para todo mundo. A misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada, mas teve alguns que aceitaram, entre os caras que se aliaram a ele, inclusive um deles sendo o Micael, um deles sendo um dos caras que ficaram do lado dele foi o Caligastia, tá? Que na verdade é assim, eu vou passar por essa parte bem por cima, eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem a ver com Adão e Eva. Basicamente eles mandaram Adão e Eva para a Terra, como eu já falei, para evoluir, etc. E aí quando o Lúcifer começou a rebelião, tinha um representante do Lúcifer na Terra, que era esse príncipe Caligastia, que também tinha os capangas dele, etc. Aí começou um plano de convencer a Eva a trair Adão, fazendo sexo com o Keno lá, que é um outro cara, que isso estragaria o plano, entendeu? E atrapalharia o plano de que eles tinham que fazer lá de aperfeiçoamento da raça. Mas esse cara conseguiu convencer a Eva de que era pro bem de todos, porque eles estavam em guerra, entendeu? Estavam uma raça em guerra com a outra, etc. E aí a Eva acabou aceitando, acreditando que era melhor para todos, e com isso eles estragaram o plano e eles tinham uma punição. Eles não podiam mais, foi retirado. Havia uma árvore lá que tinha um fruto que permitia a eles serem imortais. Depois desse erro que a Eva cometeu, eles perderam acesso a essa árvore da imortalidade, então eles iam morrer. Só que mesmo assim eles ainda viveram centenas de milhares de anos. E é legal que o mestre Alec fala isso, na Bíblia está escrito isso também. Mas enfim, deu errado, tá? Adão e Eva não conseguiram cumprir a missão de... Aliás, Adão e Fonta, que é o nome verdadeiro, não conseguiram cumprir a missão de Adão e Eva, por intermédio de Lúcifer, mas foi um braço deles, vamos dizer assim, que é esse príncipe Caligastia. Inclusive esse príncipe Caligastia chegou ao extremo de alegar para ele a superioridade total das redondezas ali, do universo todo, entendeu? O poder subiu mesmo a cabeça do cara, tá? Mas enfim, não vou entrar muito em questão, mas em resumo foi isso, tá? Foi através da rebelião de Lúcifer, a Eva traiu Adão, depois o Adão também fez sexo com outra mulher, porque a partir do momento que a Eva fez sexo com outro homem, ela deixou de ser protegida pelos sistemas hierárquicos, então ela saiu da função dela. Mas o Adão continuava, mas ele amava tanto a Eva que ele também saiu da linha para acompanhar ela, para fracassar junto com ela, para seguir junto com ela. E eles ainda continuaram muito tempo ensinando a raça humana, acompanhando a raça humana, mas não como seres imortais. Eles perderam acesso à árvore que produziu o fruto da vida, que tornava eles imortais. Então a missão deles foi encurtada, por assim dizer, tá? E o pessoal lá de cima o tempo todo tentando restabelecer a ordem no planeta Terra, porque estava um verdadeiro caos, tá? Mas não vou entrar em grandes detalhes nesse aspecto. Eu vou me ater aqui à parte que eu considero mais o centro do negócio, que é a rebelião de Lúcifer, tá? Então, as declarações dele. Ele elaborou um manifesto, né, e apresentou perante todas as hostes superiores. Aí isso foi há 200 mil anos atrás. E basicamente ele dizia assim: primeiro ele alegava que o Pai Celestial não existia. Foi uma alegação ateísta, né? Ele alegava que a física e a energia do espaço eram inerentes ao universo, quer dizer, que não dependia de Pai Celestial nenhum. Ele dizia que a personalidade fosse... Ele negava que a personalidade fosse uma dádiva do Pai. Ele acusou os finalitores, eu não sei direito quem é, mas deve ser alguém lá da hierarquia, de conspirarem junto com os Micaéis, pois nunca traziam uma ideia clara da personalidade autêntica do Pai, como pode ser discernida no paraíso. Ele considerava a reverência às hierarquias superiores como ignorância. Você vê que era um grande revolucionário, eu admiro pra caramba. Ele sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos e que as confederações dos sistemas deveriam ser voluntárias. Cara, isso se parece muito com o libertarianismo, do anarcocapitalismo. Protestava contra o direito de Micael de assumir a soberania de Nebadon em nome de um hipotético pai do paraíso. Afirmava que todo plano de adoração era um esquema para engrandecer os Micaéis, né? Ele estava disposto a reconhecer o Micael como pai dele, mas não como sendo Deus e não como governante de direito, entendeu? Ele queria descentralizar o poder, e eu acho isso interessante, mas eu não sei em que ponto que isso realmente começou a dar errado. Bom, na verdade até sei, né? Porque os caras que perderam a cabeça, né? A própria Eva, tudo começou a dar errado, tudo começou a desandar, né? Mas enfim, o meu conhecimento sobre isso não é tão profundo. Eu estou dando uma passando também.
Ele atacava o direito dos anciãos. É porque, cara, também não tem nem como saber, porque é tanta coisa, é tanta complexidade, é uma hierarquia tão grande que a gente se perde no meio disso tudo. Mas ele atacava o direito do ancião dos dias, administradores do superuniverso, de interferir nos assuntos do sistema de universos locais. Mas nada que com a vida e com estudando mais a gente possa aprender, né? Inclusive, quando eu progredir nos estudos e aprender mais, eu posso vir a fazer comentários no canal. Como eu já disse, esse vídeo é uma iniciação, uma introdução. Ele sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema e que a ressurreição era natural e automática e que todos os seres viveriam eternamente se não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores, ou seja, dos capangas dos anciãos dos dias. Ele alegava que tudo era uma fraude, basicamente, né? Aí tem aqui o ataque ao plano universal de aperfeiçoamento. Aí ele sustentava que que estava errado o sistema evolutivo, que demorava demais e gastava muita energia para evoluir os mortais, entendeu? E ele apontou a presença do corpo de finalitores em Jerusalém como prova de que esses mortais haviam despendido idades na preparação para algum destino que era pura ficção. Ou seja, os caras estão gastando um tempo absurdo para uma coisa que pode nem existir. Ele não acreditava nem no Pai Celestial, né? Ele duvidava do Pai Celestial. E ele sugeria que os finalitores tinham corrompidos por um excesso de disciplina e que eram traidores dos seus companheiros mortais, pois agora colaboravam com o esquema de escravização para um destino eterno mítico, quer dizer, uma coisa que também não poderia existir. E ele dizia que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade de autodeterminação individual. Eu concordo com praticamente tudo que ele está falando aqui. E desafiava e condenava todo o plano de ascensão mortal, tal como era fomentado pelos filhos criadores e mantido pelo Espírito Infinito. É bastante coisa. Bom, então era isso. Aí teve as repercussões, né? Todo o gabinete administrativo dele acompanhou ele em um só bloco. Ninguém foi contra. Mas depois alguns começaram a ficar contra. Mas todo mundo acompanhou ele. O chefe das hostes seráficas uniu-se a ele. Porque, aí, nossa, isso é eles que falam, cara. Mas na minha opinião é foda isso aqui, né? É foda. Mas eles falam. Por que um número tão grande de anjos transviou-se, né? É porque o líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer. E eles até grifaram isso aqui. E eles simplesmente não podiam compreender como era possível que uma personalidade tão deslumbrante errasse. Errou, é? Eu quero ver onde que tá esse erro. Que até hoje eu não vi. Eu queria que alguém me explicasse. Até dá pra ver onde aconteceram coisas erradas. Mas onde a culpa é do Lúcifer? Quer dizer, foi respondida? O Pai Celestial apareceu? Nada foi mudado, cara. Entendeu? A gente continua aqui, né? Bom, se bem que a ideia central por trás de dizer que o Lúcifer errou seria porque atrasou o processo evolutivo. Isso, de certa forma, é verdade. Mas será que não atrasou por causa dessa disputa entre eles? Será que se não tivessem dado pleno controle para o Lúcifer, não teria sido diferente? Eu não sei. E o meu palpite é que essa pode ser mais uma das coisas que nem quem escreveu o livro sabe. E talvez seja por isso que até hoje o Lúcifer não está nem aí para misericórdia. Ele não quer saber de ninguém. Ele está lá no canto dele, não quer saber de misericórdia, de perdão, de arrependimento. Ele está muito firme nos ideais dele. Eu tenho essa curiosidade, eu quis levantar essa lebre. Não vou pegar todos os slides e olhar tudo, porque eu ficaria aqui por uma semana. E a intenção não é essa. Mas já deu um bom ampassão em tudo, para você entender sobre tudo que o livro fala. Cara, é muita coisa, como eu já expliquei. Você pega lá aquela página do livro que eu mostrei e dá uma olhada no índice do livro, entendeu? Nos documentos. Você vai ver o tanto de coisa que tem ali. Você escolhe por onde quer começar. Pode dar uma olhada meio por cima. Enfim, faça as suas pesquisas. Compartilhe comigo o que você achar relevante, que eu quero saber também o que você pensa, tá? E continue a sua busca, né, cara? Nesse novo mundo, essa nova mídia, vamos chamar assim, que são as canalizações. Antigamente a gente dependia do que estava em livro. Na verdade, canalização sempre existiu, né? Mas a fonte de conhecimento mais comum é alguém falou alguma coisa, tá escrito num livro, porque tem as próprias tábuas esmeraldas, né?
do Hermes Trismegisto, e você tem os sumérios, e tem textos antigos e não sei o que, e apócrifo, e Bíblia, né? Quer dizer, a gente está numa era onde isso tem sim a sua importância, mas se você quiser realmente ter um vislumbre disso que eu comecei falando lá no princípio, que é uma coisa que é praticamente um exercício para nossa mente, é um exercício de inefabilidade, é de tentar imaginar aquilo que é o inconcebível, aquilo que a maioria das pessoas não está pronta nem para pensar, aquilo que é grego, é o conscientiez, que eles falam na conscienciologia, é o extraterrestriez, é uma língua de outro mundo que eu estou falando aqui, e que faz sentido se você for olhar, você vai fazer vários links aqui com a teosofia, com o ocultismo, com as religiões do mundo inteiro, com a mitologia do mundo inteiro, e na minha opinião vale muito a pena e é muito relevante, tá? Eu espero que você tenha aproveitado, espero que tenha gostado, espero que eu não tenha confundido mais a sua cabeça, mas eu quis também fazer como uma espécie de brainstorming, de fornecer, porque o curso os caras já fizeram, tá? Eles têm as palestras em ordem, 1, 2, 3 até 10, já estão repetindo, já fizeram uma vez, ficou muito bom, eles estão repetindo, fazendo de novo, em outro canal inclusive, que é o Urantia Brasil, vou deixar o link. Eu não vou dar mais um curso, até porque não tem nem interesse em fazer, nem vontade, para ser sincero, mas passar para você o que eu já tenho, porque quando eu ensino, eu aprendo, né? Então, como eu estava explicando no começo, eu acordei com esse monte de coisa de Urantia, nunca acontece isso comigo, eu acordei com esse monte de coisa de Urantia borbulhando na minha cabeça, eu falei, tá bom, vamos pôr isso para fora, para ver o que dá. E tá aí, mais ou menos em ordem, um pouquinho confuso, peço desculpa. Mas enfim, espero que tenha utilidade para você. E a gente se vê numa próxima. Tchau.